Bem, amados, vocês vão chegando aí, vocês vão compartilhando. O tempo que nós temos para compartilhar o vídeo, compartilhar a mensagem hoje. Vamos compartilhar. Ele já colocou um bom dia aqui, está com a gente. Você que vai chegando, coloca um bom dia para a gente saber que você está com a gente. Nós vamos estar aqui compartilhando. E daqui a pouco nós vamos estar compartilhando desse tempo da Palavra de Deus. Esse domingo de manhã. Tempo que Deus nos deu. Estamos dando um tempinho para o pessoal chegando. A gente vai compartilhando enquanto isso, para a gente dar início no nosso CBD. Aí você nos ajuda compartilhando também. Eu estou aqui já encaminhando essa mensagem, compartilhando para alguns irmãos que estão conosco aqui. Vamos estar compartilhando com os irmãos. Vamos nós trabalhar. Quantas pessoas já estão aqui? Estamos com 3 pessoas. Bom dia, Aline. Bom dia. A Aline já colocou aqui. Adeus, bom dia a todos os irmãos. A Adeline está conosco. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Que Deus abençoe vocês grandemente. Não esquece de curtir esse vídeo. Não esquece de comentar. Não esquece de compartilhar a aula. Hoje é uma aula desafiadora. Então, eu quero convidar você a estar partilhando deste momento. Tá? Enquanto nós vamos estar compartilhando aí, alguns minutos para compartilhar, eu quero convidar você a ouvir conosco este hino especial que fala da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto você escuta, não deixe de compartilhar, deixar a sua mensagem aqui, convidar amigos, vizinhos, parentes para estar participando conosco da nossa EBD Online, a melhor escola do mundo. Vamos estar participando juntos em nome de Jesus. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Bem, amados, que a gente possa realmente estar diante de Deus, né? Quando chegar o dia, quando Deus nos chamar à sua presença, que nós possamos estar realmente conscientes da bênção que é servir o nosso Deus, né? Eu quero dar bom dia também ao nosso irmão Marco também, que está conosco desta manhã. Que Deus abençoe você, a Aline, aí em Londrina, o pessoal de Londrina está conosco nesta manhã também. Você já compartilhou? Você que está conosco, não esquece de compartilhar, não esquece de curtir esse vídeo. Você que está conosco aí, deixa a sua mensagem para que a gente saiba que você está conosco participando aí neste momento também. Nós estamos aqui encaminhando para as pessoas aqui esse estudo hoje, que é um tempo de aprendizado na palavra do nosso Deus. Isso é importante que a gente possa compartilhar, que a gente possa estar aprendendo mais. Você que vai chegando, dá um bom dia para a gente aí, que a gente quer conversar um pouquinho mais com você hoje, a gente quer dialogar. E de antemão já quero deixar para você um convite que nós vamos estar fazendo aí, provavelmente para a semana que vem, no dia 20 de dezembro, nós vamos estar tendo uma aula especial mais interativa. Nós vamos estar usando algum aplicativo, ainda estamos decidindo se vamos usar o Meet ou o Zoom. O que significa isso para você que está participando com a gente aqui? Nós vamos estar fazendo uma aula onde todos vão poder estar presentes nessa aula, mesmo de forma online. Você vai poder conversar com seus irmãos, você vai poder ver os seus irmãos na tela do seu computador, da sua TV, ou do seu tablet, do seu iPhone, do seu celular. E nós vamos ter uma conversa, ter um papo, uma aula quase que presencial, mas online. Aqui, a maneira que nós estamos fazendo, eu estou aqui falando e vocês interagindo pelo nosso site, o SAT, mas nós temos a possibilidade de conversar todo mundo juntos. Então, se você quer participar, mensagem depois para mim, que no domingo que vem nós vamos estar enviando o link, provavelmente no sábado já vamos dar o link da aula que vai acontecer no domingo pela manhã, às 9 horas, na nossa IBD Online, a melhor escola do mundo, ok? Quero cumprimentar também o Sérgio, Santiago, Deus abençoe sua vida, abençoe a Claudiana também, em nome de Jesus aí. É um prazer tê-lo conosco aqui nesta manhã, dia domingo, manhã de estudar a Bíblia na Escola Bíblica Dominical. Você que vai chegando, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. E hoje eu quero que essa mensagem seja compartilhada com o máximo de pessoas possíveis, porque você que é cristão, você que teme a Deus, nós vamos ter um papo muito interessante hoje aqui, uma conversa muito desafiadora a respeito do nosso comportamento cristão em meio à pandemia que nós estamos vivendo, as situações que nós estamos vivendo, principalmente porque nós estamos na iminência, principalmente no estado de São Paulo aqui, da situação da vacina que está para ser dada aqui no nosso estado, e muito tem se falado sobre essa vacina. Eu tenho conversado com médicos que têm dito que a vacina que está em São Paulo é uma boa vacina, que vale a pena tomar, que vale a pena se precaver, mas existem muitas especulações na mídia, das pessoas, principalmente nessa emaranhado que nós temos de mídias sociais, né? Onde você tem tantas matérias, infelizmente hoje a gente não pode confiar em tudo que a gente lê, principalmente dos jornais, das matérias, porque existe um interesse muito grande de um lado ou do outro político, e por conta disso muitas pessoas estão receosas em tomar. Alguns estão acreditando que vai dar certo, outros que não vai dar certo, que nós vamos ainda conviver muito tempo com o massa, com Covid, com
limite de pessoas, com distanciamento. Então, qual que é a sua opinião? Você acha que vai dar certo ou não? Coloca nos comentários aí, isso é muito importante. Mas em tudo isso, o que me faz pensar é o seguinte: como que eu e você, cristão, professo, que ama a Deus, que dedica a vida ao Senhor, como que a gente está se comportando em tudo isso e o que Deus espera da gente em meio a tudo isso que nós vamos enfrentar, temos enfrentado, iremos enfrentar nos próximos dias aí? Essa resposta é muito importante a gente refletir profundamente. Eu quero convidar você também, que está participando dessa aula aí, fazer uma sessão de é, Net Fé ou Net Crente, começando lá por domingo passado, a aula que nós demos sobre a dinâmica da vida cristã. Assiste essa aula se você não assistiu ainda. E quarta-feira nós tivemos um estudo na quarta-feira que tem tanto no YouTube quanto no Facebook. A aula da Escola Dominical semana passada, você só vai encontrar no Facebook da igreja. O estudo de quarta-feira tem tanto no YouTube quanto no Facebook, e é sobre missões começa em casa. E hoje eu vou estar fechando esse estudo aqui hoje, partilhando dessa mensagem, amados, para que a gente possa estar aprendendo um pouquinho mais daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, hoje aqui, amados, eu vou estar trabalhando com vocês esse tema que vai aparecer para você, já apareceu aí, e você vai poder conversar comigo, que é uma fé resiliente. O que seria essa fé resiliente, né? Para que a gente possa estar estudando nesta manhã aqui. Deixa eu achar, vou deixar nessa configuração que eu acho que é bom. Antes de mais nada, Joelma, bom dia. Bom dia ao pessoal de Cachoeira Paulista, Davi, Elias. Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom ter vocês aqui nesta manhã. Hoje eu estou aqui acompanhado com um delicioso chazinho, né? Nessa domingo de manhã tão gostoso. E sempre é bom a gente estar juntos aqui. Amados, vamos então conversar sobre isso daqui. Uma fé resiliente. Então vamos pensar um pouquinho no que seria essa fé resiliente aqui nesta manhã de domingo, né? A palavra resiliência, ela é uma palavra muito falada nesses tempos que nós estamos vivendo, muito comentado, muito discutido. O que significa resiliência? Vamos lá então. Primeiro, propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, aqui pela física, tá? Após terem sido submetidos a uma deformação elástica. É a capacidade de se recobrar facilmente ou se adaptar à má sorte ou às mudanças, né? Isso é de uma questão mais científica. O que mais nós temos na área psicológica? É a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Essa é a ideia que nós temos de resiliência. É a capacidade de você se adaptar, de você voltar a ser aquilo que você é, mesmo diante de uma situação adversa, para que a gente possa entender, já partindo mais de um pressuposto cristão aqui, a ideia é que nós temos o quê? Nós, como cristãos, não estamos aqui neste mundo, na peregrinação nossa, simplesmente por uma passagem normal da vida. Nós somos convidados e temos uma missão a cumprir a respeito daquilo que Deus dá a cada um de nós. E muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vai nos intimidando, ele vai nos levando a deixar de ser aquilo que nós devemos ser como cristãos. E é interessante porque o diabo, amados irmãos, o inimigo das nossas almas, ele não se apresenta a mim e a você de uma forma a nos amedrontar, de uma forma a nos encurralar. Não, ele sutilmente vai nos convencendo de certos valores e princípios que vão nos fazendo deixar de ser aquilo que Deus espera que eu e você seja em um contexto pós-moderno, um contexto cristão, onde nós somos convidados a vivenciar a missão. Por que eu falei a respeito da importância de você ver a aula Escola Dominical da semana passada e do estudo de quarta-feira? Porque semana passada, na Escola Dominical, nós falamos sobre a dinâmica da vida cristã, que é o quê? Em primeiro lugar, reconhecer quem Jesus é para você. Quem Jesus é, o que significa seguir a Jesus. Segundo, tomar uma decisão de caminhar à vontade de Deus, de buscar a Deus, de você estar em direção à cruz, a morrer para você e deixar que Cristo viva em você. Em terceiro lugar,
Nós falamos domingo passado a respeito da necessidade da dependência total de Deus. Mas em quarto e último lugar, semana passada, nós falamos sobre a importância de nós vivermos missão. Lembra que quando Jesus desce no monte, ele vai ter aquele jovem possesso que ele vai libertar, e ali está a grande capacidade da missão, que é o quê? Nós estamos vivendo para o Senhor, nós estamos vivendo para fazer a vontade de Deus como missionários, como aqueles que fazem o querer de Deus. E aí, na quarta-feira, nós falamos sobre missões que começam em casa. Nós cunhamos ali o termo missão e missões, né? Missão é aquilo que Deus faz, Ele fez através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Missões é eu e você, dentro de um tempo específico, de uma realidade específica, a gente é inserido na missão de Deus. E nós vimos como que a missão se desenvolve, pela graça, pela performance, como que nós vivemos essa missão. Aí nós passamos por um processo em João capítulo 4, onde nós vimos na mulher samaritana o processo da graça, das mudanças, do servir, do processo de resultados ali que nós vimos e trabalhamos isso de uma forma mais prática dentro do ambiente familiar, aprendendo a olhar como Deus olha, falar menos e ouvir mais e perdoar aquele que nos ofende. Então, tendo essas duas bases de domingo passado e quarta-feira, a gente vai entrar hoje para falar novamente sobre missões, mas agora, como que nós fazemos missões em meio a um contexto que nós estamos vivenciando, que é esse contexto aqui? Nós temos uma missão a cumprir, nós temos um chamado de Deus, que é, se você vê a cruz e o amor relacionados com o mapa, porque nós trabalhamos com pessoas, com o mundo, agora nós temos, do outro lado, um Covid, que nos impede de sair de casa, que nos impede de ter um comportamento normal como nós tínhamos, e aí nós estamos num processo de mudanças, num processo de adaptações, em processos de adversidades, e nós somos convidados ao quê? Como nós iremos nos portar em meio ao Covid? Como que a gente vai se comportar, pensando que o Covid começou em março, já estamos terminando o ano aí já, e dando o pontapé inicial daqui a uns dias para 2021, como a gente se comportou e como nós devemos nos comportar a partir de agora, pensando que as crises que nós enfrentamos não podem mudar aquilo que nós somos. Missionários, chamados por Deus para fazer diferença na vida das pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho. Como que a gente pode fazer isso, né? Antes de caminhar aqui, quero cumprimentar o Wagner, um grande amigo, nós conhecemos aqui em Cruzeiro, ele está lá para o lado de cima do nosso mapa hoje. Deus abençoe. Paz do Senhor para você também, em nome de Jesus. É muito bom ter você aqui hoje, nessa manhã de Escola Bíblica Dominical, Wagner. Que Deus abençoe e continue honrando a sua vida aí, ok? Então, amados, caminhando um pouquinho mais, eu quero então aqui nesta manhã passar por alguns exemplos de resiliência bíblica, e depois a gente vai trabalhar isso de uma forma mais prática no final. Então, eu quero trabalhar com vocês hoje sobre 4 exemplos de resiliência que nós encontramos nas páginas escrituras, 2 exemplos no Antigo Testamento e 2 exemplos no Novo Testamento, e no final, repensar um pouquinho aqui sobre a nossa vida. Eu gostaria de ter feito para vocês hoje também uma questão histórica, mas devido ao tempo, né, eu estava com esse estudo já na minha mente, sistematizado, mas eu não tive o tempo hábil para poder entrar em uma pesquisa mais profunda a respeito da história, que nós sabemos que há vários exemplos históricos aí de crises em que a igreja se readaptou, se reformulou e começou então a fazer aquilo que deveria ser feito, tá? Nós vamos passar hoje então por alguns exemplos dentro dos exemplos bíblicos aqui, e vamos começar então com a resiliência em José do Egito. Eu não vou trabalhar todo o texto que nós temos aqui, porque é um texto muito longo, mas eu gostaria que você anotasse na sua casa e essa semana você desse uma pesquisada a respeito do que esses textos ensinam a respeito de José do Egito, tá? José do Egito, em Gênesis 37 até o capítulo 50, com a sua morte, ele vai então passar por um processo de ser venido pelos irmãos, de ser renunciado, de crescer, de suprir a necessidade da família e vai morrer então ali no Egito, tá? Algumas coisas que eu quero pontuar e quero que você pense. A primeira coisa que José enfrenta já na sua adolescência é o quê? Ele é vendido pelos seus irmãos. Você vai encontrar ali em Gênesis capítulo 37, José
sendo vendido pelos seus irmãos. É claro que a gente sabe que há um contexto em que José, ainda muito imaturo, muito novo, não soube lidar com aquilo que ele estava recebendo, com as situações da sua vida, e ele então começa a ter um comportamento mais orgulhoso, mais prepotente, e ele então ali, pau do ciúme dos seus irmãos, daí muitas vezes da raiva que os seus irmãos tinham, alguns queriam até matá-lo, eles então vão vendê-lo ao Egito, alguns medianitas que vão então levá-lo para o Egito. Mas interessante que na primeira crise que José tem na sua vida, apesar do seu ainda aprendizado e ser muito novo, você vai encontrar José trabalhando na casa de Potifar e sendo honrado. Você vai encontrar isso em Gênesis capítulo 39. Você percebe o quê? Que apesar das dificuldades que estava ali, e tendo em consideração que José ainda era um rapaz novo, era um rapaz ainda muitas vezes imaturo, que estava aprendendo a respeito da vida, ainda assim, o texto vai dizer que Deus estava com José, abençoando a vida de José, e ele achou, e acharam graça diante dele naquela situação ali. Potifar, que era um senhor ali, um grande homem no Egito, coloca José para trabalhar e confia a José todos os seus bens. Ou seja, você vai perceber que no meio da adversidade ali, José continua desenvolvendo as suas funções. Antes de caminhar, eu quero dar um bom dia também a Cristo. Deus abençoe sua vida, a vida do Eli, de toda a sua família. E vamos continuar aqui então. Depois você vai encontrar, ainda em Gênesis 39, dos versos 7 ao 20, que José ele é seduzido pela esposa de Potifar e então condenado à prisão. O texto fala que José era uma pessoa de boa aparência, uma pessoa muito bonita, e isso fez com que despertasse o interesse sensual a respeito da mulher de Potifar, que vai então seduzir ali, e muitas vezes convidar José para que se deitasse com ela. Mas por conta do temor que José tinha a Deus em primeiro lugar e ao seu senhor, a qual ele estava trabalhando, o texto fala que José ele vai então fugir muitas vezes dela, mas uma dessas fugas ela vai agarrar a capa de José, e ela então vai ter a capa de José ali, e ela vai acusar injustamente José de ter assediado a sua vida, e Potifar, muito irado, dizendo: confiei tudo a você e você vai então seduzir a minha esposa. Era uma injustiça que estava acontecendo ali, mas infelizmente José não teve como se defender, porque era a palavra da esposa de Potifar contra dele. Com certeza Potifar iria ouvir a sua esposa mesmo, não sabendo que ela estava mentindo a respeito de José. Ele vai então condenar José à prisão. Agora preste atenção nessa situação que eu quero observar com você, e você vai então depois ler com mais calma esses versos, né? José ele é preso por fazer o que é certo. O texto fala que ele temia a Deus e por isso temia a Deus e seu Senhor. Ele não queria então se deitar com a mulher de Potifar, fazer o que era errado diante dos olhos de Deus. E por buscar o que é certo, qual que é o resultado que José tem? A prisão. E aí, José poderia se revoltar contra Deus, contra as suas convicções de fé e viver de qualquer jeito. Porém, você vai ver na prisão, em Gênesis 39, 21 a 23, que José ele vai servir na prisão. Aquele que era responsável pelo cárcere ali vai ter bons olhos para com José e vai deixar ele servir os outros presos. Ou seja, mesmo diante das adversidades aqui, José ele faz o quê? Ele continua servindo, continua fazendo aquilo que é necessário ser feito diante das mais diversas circunstâncias que nós encontramos aqui. Um pouquinho mais à frente, você vai encontrar José em Gênesis 40 servindo com seus dons. José tinha um dom que era de interpretar sonhos. E você vai encontrar ali dentro do contexto de Gênesis 40 que estariam presos também junto com ele um copeiro e um padeiro. E ambos vão ter sonhos e José ele vai interpretar ambos os sonhos, né? Dizendo que o copeiro seria restituído à casa do rei e o padeiro iria ser condenado. E ele pede ao copeiro que quando esse fosse restituído, ele se lembrasse dele e honrasse ele para que ele pudesse voltar também a ser servo ali. Todavia, aquilo que José vai então interpretar através do seu dom de interpretação de sonhos ali naquele contexto, vai se cumprir. Só que acontece o quê? O copeiro-chefe que vai ser restituído não se lembra, se esqueceu ali de José, e José continuou na cadeia preso. Isso vai durar por alguns anos, até que
Faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e aí então o copeiro se lembra de José e diz que lá na prisão há um homem hebreu que tem o dom de interpretar sonhos. Ele vai então ser chamado a Faraó, ele vai interpretar o sonho dos anos, de 3 anos e meio de prosperidade, 3 anos e meio de pobreza muito grande, e ali ele vai ser honrado e colocado como o servo ali, o segundo maior do Egito. Mas o que que eu quero mostrar para você? Eu não tenho aqui a precisão, já estudei sobre isso, mas a minha mente não me faz lembrar certo esse tempo que nós temos aqui, mas nós estamos falando de algo em torno de mais ou menos aí 20, 30 anos de tempo que José fica é, ali na casa de Potifar, prisão, sendo renunciado, mas em todos os processos de crise e readaptações, José sempre se manteve firme ao quê? A continuar servindo e a continuar fazendo aquilo que Deus esperava dele. Lembrando que, no início dessa caminhada, José era uma pessoa muito imatura, muito nova, e que estava aprendendo a lidar com a vida e com as questões importantes que nós temos que lidar. Mas em todo esse processo, José, ele se readaptou às suas crises e não deixou de fazer aquilo que ele deveria fazer, como um servo que cria no Deus dos Hebreus, o Deus soberano. Interessante que no final dessa história, José, ele vai então ser colocado como segundo, ele vai ter um encontro com seus irmãos que haviam vendido, mas no final da história, talvez uma das partes mais lindas que eu acho, é a declaração que José faz a respeito de todo esse processo que durou de 20 a 30 anos aqui. Eu não me lembro certo esse tempo, mas foi quase uma vida toda que ele vai passar preso ali no Egito, e depois, quando ele está no topo, sendo o segundo maior do Egito, olha o que ele fala em Gênesis capítulo, o mesmo capítulo aqui, capítulo 45, dos versos 4 ou 8, olha só o que ele vai falar de forma muito expressiva. Disse José a seus irmãos, tem um contexto aqui em que José se dá a conhecer aos seus irmãos. Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar nossa sucessão na terra e para vos preservar a vida de um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá. Olha que tremendo isso. E sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor da sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gente, o que eu quero destacar aqui para vocês pensarem aqui, gente? Primeiro, José, no final, ele tem consciência que todo o processo da sua vida foi conduzido por Deus. Todo o processo da sua vida. Deus enviou ele, e olha só que ele foi vendido, mas ele tem consciência que não foi os irmãos que fizeram isso. Nos planos soberanos de Deus, Deus tinha um propósito de sustentar o seu povo nesse tempo de 7 anos de fome que havia ali no Egito. E é interessante porque você vai encontrar a ideia aqui de conhecimento da soberania de Deus. José tinha consciência que Deus estava cuidando de todas as coisas, mesmo diante das adversidades. E por isso José, diante das adversidades, José vai se reconstruindo, se adaptando e fazendo aquilo que tem que ser feito. Lembrando que no início que talvez não tinha consciência de todo o propósito de Deus, mas as adversidades, as crises fazem com que ele vá se amoldando e percebendo melhor o que Deus tem para a vida dele. O que eu quero mostrar na resiliência aqui em José do Egito, amados. José é um exemplo claro de alguém que passa por adversidades, mas não para, ele não congela, ele continua fazendo aquilo que tem que ser necessário. Aplicando para mim, para você como cristãos aqui, diante das adversidades que a gente tem enfrentado, e principalmente o Covid-19, nesse ano de 2020 e boa parte dos 2021, ele não pode fazer com que a gente deixe de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Preste bem atenção. As adversidades não podem deixar que a gente deixe de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Servos dele, cristãos, que têm uma missão no mundo de Deus. Nós iremos compreender tudo que estamos passando
no final dessa trajetória. Mas isso não pode nos privar de sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos como servos, servos de uma grande missão que nós temos. E assim, eu vou caminhando um pouquinho mais para pensar na resiliência na Babilônia. E o texto que eu quero trabalhar é o texto de Gênesis capítulo, Jeremias capítulo 29. Preste bem atenção em algumas coisas que nós encontramos aqui no contexto. Deixa eu rapidamente contar o contexto aqui. O povo de Judá havia sido levado ao cativeiro. Se você pode ler depois também o Salmo 137, que é um salmo onde o povo está mostrando a sua amargura, a sua dor, está naquele momento de prisão ali. Mas ali eles estão presos. O desejo que eles têm ali é o quê? De poder voltar para casa, de acabar toda aquela situação de cativeiro. Eles estavam, se não me engano, no segundo ano mais ou menos de cativeiro, iriam enfrentar ainda 68 anos de cativeiro, mas o coração deles queria o quê? Que tudo isso acabasse e voltasse ao normal. É nesse contexto que Deus, por meio de Jeremias, envia uma carta ao povo, dando um recado muito claro para o povo, e eu queria então trabalhar esse recado de Deus com o povo lá em Jeremias 29. Olha só, a primeira coisa que Deus fala: vivam a vida comum. Você vai encontrar em Jeremias 29, dos versos 5 e verso 6. Preste bem atenção. Edificai casas, habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não diminuais. Olha só que interessante, porque no meio do contexto da crise, em que o povo quer acabar com aquilo e voltar, Deus pede: olha, vivam a vida comum. Edifiquem casas, construam casas, casem-se, deem casamento às suas filhas, deem os seus filhos a casamento. Ou seja, no meio da adversidade, Deus pede para o povo continuar sendo o povo de Deus, que está crescendo, que está multiplicando, continuar vivendo como se eles estivessem vivendo nos dias comuns em que estavam em Judá, no meio do seu povo, onde construíam casas, onde plantaram pomares, onde se casavam, onde davam filhos a casamento, davam suas filhas para se casar com outros. Deus pede para continuar fazendo exatamente o que eles estavam fazendo, mesmo que eles estivessem em outra terra, cativos em outro lugar, mesmo que eles estivessem na Babilônia enfrentando o cativeiro, eles deveriam continuar vivendo como se estivessem vivendo no reino de Judá. E olha só que interessante, porque o texto ele vai um pouquinho mais a fundo aqui ainda, e ele vai falar um pouquinho: transformem a realidade. Olha só que Deus pede no verso 7: procurai a paz da cidade para onde vos esterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha que interessante aqui. Deus não pede somente que esse povo continue vivendo a vida comum, mas pede que eles estejam em oração, orando para que aonde eles estejam haja uma transformação, haja uma nova realidade, haja uma construção dos valores ali, ou seja, sejam o povo de Deus, mesmo que vocês estejam passando por adversidades. Sejam o povo de Deus, mesmo que vocês estejam vivendo as adversidades do cativeiro, do Império Babilônico, continuem vivendo e servindo a Deus. E nós vamos ver que ao longo da história, nós temos uma série de situações, que é a Babilônia, depois o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e até hoje o povo não tinha sua própria casa, era dono do seu próprio quintal. Mas isso não deveria impedir o povo de continuar orando a Deus, de buscando a Deus e vivendo a vida comum. A vida comum, ou seja, as adversidades não deveriam ditar ou fazer com que essas pessoas mudassem o que elas deveriam ser. As adversidades que estavam vindo sobre o povo de Judá ali no cativeiro não deveriam mudar quem eles eram chamados a ser. Da mesma forma para mim e para você, aqui eu estou correndo um pouquinho por causa do nosso tempo já, nós não devemos deixar de sermos servos de Deus, de vivermos para o Senhor, mesmo diante das adversidades. Você é convidado a continuar vivendo com responsabilidade, com cautela, sim, mas isso não pode ditar os rumos de quem você é diante de Deus e do que você tem a fazer diante de Deus. Por mais que a gente passe por adversidades, Deus nos chamou e nos salvou, não para ficarmos acomodados no quentinho do nosso lar, mas para fazer algo que realmente faça diferença na vida de outras pessoas. A gente precisa, como cristãos, em pleno 2020, aprender a se readaptar, desculpa,
e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas no contexto que nós estamos vivendo, que sim, é um contexto de adversidade, é um contexto muito complicado, que nos deixa muito temerosos, mas que nós precisamos não deixar que essa pressão nos mude e nos faça viver pautados pela crise, pela dificuldade, pela pressão que nós estamos vivendo em momentos, em tempos de Covid-19. Ô, dona Anaís, você acabou de entrar aqui também, Deus abençoe, um bom dia para a senhora também. Você vai cumprimentando e vai falando com os irmãos aqui enquanto aí que estuda. Então, preste bem atenção. Apesar do povo estar no cativeiro babilônico, Deus pediu para que esse povo continuasse trabalhando, continuasse vivendo como eles deveriam viver. Não mudem quem vocês são por causa das crises. Aprenda a se adaptar, aprenda as novas realidades, olha para o contexto geral, mas não deixe de ser aquilo que você foi chamado para ser. Lembra que eu falei no começo que o inimigo das nossas almas, ele não vai nos mostrar a cara feia, não, ele vai pouco a pouco te convencendo que a sua vida está boa, tranquila, então fique no seu cantinho, você tem que tomar muito cuidado. Gente, nós temos que tomar cuidado, ser prudentes, muito prudentes em tempos de pandemia, mas não podemos deixar de ser aquilo que Deus nos convida a ser. Ok? E aqui, então, eu vou partir então para mais um exemplo. E agora nós vamos pular então para o Novo Testamento, que é um exemplo da perseguição. E o texto eu quero que vocês leiam em casa. Os textos que eu estou colocando aqui, eu queria muito que vocês lessem em casa depois com mais calma, ok? Atos 11, verso 19 até o verso 26. Qual é o contexto que nós temos aqui em Atos 11, 19 e 26? Começou-se uma perseguição após a morte de Estevão, que foi apedrejado. E essa perseguição começou, então, a cair sobre os judeus, principalmente sobre os cristãos. E muitos desses judeus cristãos começaram a fugir, tiveram que fugir de casa porque eles estavam enfrentando perigos de morte, eles estavam fugidos, que era a forma que eles tinham do quê? De preservar a sua vida. E diante da perseguição, qual é a atitude que esses irmãos têm? Olha só, que interessante que nós encontramos aqui nesse texto aqui. Eles têm a atitude de ser perseguidos, mas não deixam de pregar o evangelho. Aí que fala Atos 11, versos 19 e verso 21. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Gente, olha só que interessante aqui. Esse povo estava enfrentando perseguição. Eles estavam passando por perseguições na sua vida e ainda assim, correndo e fugindo. Muitos saíram só com a roupa do corpo e com a família. Não tinham nem condição mesmo de, nem dinheiro puderam levar, recurso financeiro. Eles estavam num processo de fuga, mas não impediu com que eles pregassem o evangelho. Eu acho tremendo esse texto, porque é uma prova de resiliência. Diante da perseguição, do fugir, de ter que ir para cidades que você está tendo que arrumar refúgio, você não deixou de pregar o evangelho. Não deixou de pregar o evangelho. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, muitas pessoas se enclausuraram em suas casas, com medo da morte, com medo do que pode acontecer, e se esqueceram que o evangelho nunca devia ser deixado de pregar. E pior, amados, pior porque na realidade, muitos mesmo antes da pandemia já estavam se acomodados na sua casa, em igreja apenas um domingo, um dia da semana, mas deixaram de pregar o evangelho. Talvez quando você lê as páginas das escrituras que você mais vê são homens e mulheres buscando fazer a vontade de Deus. Se você olhar para a nossa realidade hoje, o que você mais encontra são homens e mulheres vivendo a sua própria vida, seus próprios desejos, valores, princípios, e deixando de levar como prioridade o anúncio das boas novas de que Jesus entrou no mundo, de que Jesus veio nos salvar. Isso é muito triste e tem acontecido nos nossos dias. Continuando aqui a respeito da Antioquia, eles não só estavam sendo perseguidos e pregando, mas também havia um processo de discipulado e amadurecimento. Olha o que você acha no verso 26. Lembrando que Barnabé ele vai ali naquela igreja, sendo enviado à igreja de Jerusalém,
ele vê o Senhor agindo, ele vai, busca Paulo e os dois começam a ensinar as pessoas. Olha só, tendo encontrado, está falando do apóstolo Paulo aqui, levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, as adversidades não impediu esse povo do que? De pregar o evangelho, de discipular pessoas. E ali é a primeira vez que você encontra o termo cristãos, que é uma referência, amados irmãos, a pessoas que viviam conforme Deus esperava que as pessoas vivessem. O que é importante nós pensarmos aqui? Nós estamos em um século em que a tecnologia nos permite muitas coisas. Muitas coisas. E a gente não pode, simplesmente, com medo da situação, se acomodar. A gente precisa encontrar meios, precisa encontrar formas de continuar sendo aquilo que Deus espera de nós. Eu vou chegar a isso mais lá na frente, lá na parte mais aplicativa, na parte mais prática desse estudo. Mas o que eu queria deixar aqui da parte da perseguição em Antioquia, da igreja de Antioquia que se forma, é que uma nova igreja é plantada, não em tempos de sossego, não em tempos de envio missionário, uma nova igreja é plantada em tempos de perseguição. Pessoas se convertem ao Senhor em tempo de perseguição e crise. Por quê? Porque cristãos que amam a Deus não estão se acovardando diante da crise, mas estão se readaptando e sendo aquilo que Deus espera que eles sejam, mesmo diante das adversidades que eles estão enfrentando na sua vida, naquele contexto histórico. E aí, eu quero fechar aqui, amados, com um exemplo, talvez, que eu acho um dos mais fantásticos do Novo Testamento, que é o exemplo da resiliência na prisão romana. Sim, nós estamos falando do apóstolo Paulo, esse homem que, após sua conversão, dedica-se fundamentalmente a pregar o evangelho e a viver de uma forma extraordinária. Paulo ficou muito tempo preso por causa do evangelho, mas mesmo na prisão romana, Paulo ele escreve cartas para onde? Ele escreveu cartas para as igrejas de Colossenses, a carta de igreja de Efésios, Filipenses e Filemão. Mesmo diante da prisão, mesmo diante da adversidade, Paulo não deixou de escrever cartas. Paulo poderia ficar chateado, ficar triste porque estava preso, não poderia viajar, fazer viagem missionária. Não. Paulo, na prisão, se readaptou. Ele estava dentro da prisão, escrevendo cartas. Ele estava dentro da prisão, enviando cartas para as igrejas, e essas cartas foram fundamentais para mudar a vida de muitas pessoas. Milhares e milhares de pessoas já leram as cartas de Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. São as cartas da prisão. Você já leu essas cartas, você já leu o texto dessa carta, já viu o texto dessas cartas, que são cartas compostas em momentos em que Paulo estava preso. Não, Paulo não estava fazendo uma viagem missionária, não estava numa conferência de missões, Paulo não estava num curso temático de missões práticas, não, Paulo estava preso. E Paulo não deixou de pregar o evangelho, ele se readaptou e enviou cartas. Lembrando que as cartas, amados, demoravam às vezes meses para chegar até os seus destinatários, mas isso não impediu que Paulo fizesse o trabalho que fosse necessário. Ou seja, é um exemplo de resiliência, essa ideia do que a adversidade e a crise não pode mudar aquilo que nós somos chamados para ser. A adversidade e a crise devem nos motivar a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. A gente tem que descobrir meios e formas, e eu quero chegar lá no final para falar. Olha o que Paulo fala nessa carta de Filipenses, que é um dos textos também que eu amo muito, que é Filipenses 1, verso 12 e verso 14. Ele fala assim, ó, quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm, antes, preste bem atenção, contribuído para o progresso do Evangelho. A prisão não estava diminuindo o progresso do Evangelho, a prisão estava contribuindo para o avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo, ele entendia que a prisão era por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Preste bem atenção, porque isso é riquíssimo aqui. Riquíssimo, riquíssimo, amados. Por quê? A prisão não estava diminuindo o avanço do Evangelho, a prisão estava colaborando para o Evangelho crescer mais.
Paulo estava pregando, a guarda que cuidava dele, aquela escolta que cuidava dele, estava conhecendo o evangelho. Quem estava próximo dele ouvia do evangelho. E os irmãos, estimulados pela vida de Paulo, estavam pregando o evangelho por todas as regiões ali daquele mundo que Paulo viveu, daquele contexto que Paulo viveu. Ou seja, a crise, pelo contrário, não diminuiu a atuação da igreja através da vida do apóstolo Paulo, mas ela só colaborou com o avanço do evangelho. Uma pergunta rápida aqui. Covid hoje, na cristãos, colaborou com o avanço do evangelho ou abafou o avanço do evangelho? Boa pergunta, né? O apóstolo Paulo, na prisão, escreve cartas, prega o evangelho para os guardas que estavam ali, e aonde quer que a carta chegasse, pessoas eram motivadas, pessoas estavam pregando o evangelho com desassombro. E nos textos mais lindos também, como eu gosto desse texto de Paulo, é como ele fecha no verso 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, ele fecha aqui de uma forma espetacular, dizendo, olha, se eu viver, eu vou viver para Cristo. Se eu morrer, eu vou morrer para Cristo. Eu tenho dito isso. Se nós confiamos em Deus, nós estamos prontos para morrer de Covid. Deus sabe como você vai partir, como Ele vai nos chamar. Para o cristão, a morte não é o fim, gente. A morte é a verdadeira vida para mim e para você que é cristão. A gente não deve ter medo da morte. A gente não deve ter medo da morte. Nós precisamos confiar que Deus está cuidando da gente. Mas também a gente não pode ser irresponsável. Nós temos que ser responsáveis, sim. Mas a gente não pode mudar o que a gente tem que ser. A grande chave do que eu quero conversar com vocês aqui hoje é isso. A gente tem que ser prudente, não pode ser imprudente de fazer coisas imprudentes, porque a gente tem que ser responsável com a vida que Deus nos deu. A gente não tem que sondar se essa responsabilidade não chega a um ponto de nós não queremos morrer porque a gente ama demais essa vida e a gente não quer partir. Mas nós vamos morrer a hora que nós devemos morrer, sim. E enquanto nós estamos passando pela pressão do Covid, pelas crises, nós não podemos deixar de ser aquilo que Deus quer que você seja. Há muita coisa a fazer, há muita missão a ser praticada e nós devemos ter responsabilidade com isso. Assim, eu quero fechar isso com vocês aqui, trabalhando então resiliência em tempos de Covid e trazer algumas perguntas para mim e para você aqui nesta manhã, refletir e dar uma praticada aqui. Olha só, a primeira coisa que eu quero trazer para você. Em tempos de Covid-19, como temos nos portado como cristãos que tem que fazer uma missão a fazer? Você está diante do Covid, o vírus está aí. A gente não sabe se vai dar certo vacina ou não. A gente tem que tomar precaução, distanciamento, usar máscara, álcool em gel, higienização. Tudo isso nós temos que fazer porque nós temos que ser pessoas responsáveis. Não podemos ser imprudentes. Tá ok, tá ok. Isso todos nós sabemos. Mas, e a missão que nós temos que fazer? Ela ficou segundo, terceiro, quarto plano na nossa vida? Ou a gente está olhando para a crise, olhando para tudo que nós estamos vivenciando e dizendo assim, ok, nós estamos em tempo de crise, nós não vamos negar isso. Nós vivemos tempo de adaptações, mas ok, o que eu tenho que fazer hoje para continuar sendo exatamente aquilo que Deus quer que eu seja como cristão, como missionário? Muitas pessoas estão negando o privilégio de proclamar as boas novas do Evangelho. Muitas pessoas estão excluindo-se de fazer aquilo que tem que ser feito por Deus e para Deus. Uma segunda questão que eu quero levantar com vocês aqui hoje é a seguinte: qual tem sido nossa realidade? Temos acomodado usando a situação como desculpa ou temos tido medo da morte por amarmos demais esta vida e as coisas que temos? Eu ouvi de uma pessoa esses dias que disse o seguinte: a causa do nosso sofrimento é que nós amamos demais esse mundo. Nós temos medo de morrer, nós temos medo de deixar as coisas porque a gente tem um amor muito grande. O amor por este mundo, pelas coisas que nós temos, ainda é muito maior do que o amor que nós temos pelo Senhor. E eu me lembro que Jesus falando assim, quando ele chamou alguns para ser discípulo, pessoal, deixa eu primeiro enterrar meu pai. Ele falou assim, os mortos enterrem seus mortos. Se você não vir aqui, não é digno de me seguir. E lembrando que no contexto lá, o pai daquele jovem não havia morrido. Ele queria um tempo até que seu pai envelhecesse, morresse, para depois ele fazer o que Deus queria que ele fizesse. Deus não funcionava assim. Ou seja, os tempos de crise não podem ser esse breque para a gente pensar, depois que passar o Covid, eu penso que eu vou fazer para ser cristão.
depois que fazer o Covid eu volto a pensar em pregar o evangelho, eu volto a pensar em que eu tenho que fazer algo dentro da casa do Senhor. Não. A gente tem que se adaptar e fazer, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de crises. Algumas pessoas estão usando a crise, a pandemia, para simplesmente não fazer nada. E algumas pessoas falam, não vou na igreja porque eu não quero me contaminar, mas as pessoas vão na academia, vão no mercado, vão em vários lugares, vão em passeios, vão em festas, e só na igreja que tem a pandemia, só na igreja que tem Covid. É só servir a Deus que você não pode porque tem Covid. Para todas as outras coisas nós temos tempo. Então, amados, essa pergunta tem que ser feita de forma muito honesta aqui e de responsabilidade. E última, qual será a nossa postura diante das crises que vivemos hoje? O que nós vamos viver diante das crises que nós estamos enfrentando hoje, em tempos de pandemia, em tempos de crise? Amados irmãos, se você olha na história, eu contei esses dias na igreja, que John Wesley, fundador da igreja metodista, foi proibido de pregar na igreja que seu pai fundou. Isso não impediu de pregar a respeito de Deus, a respeito de missões, de avivamento. Ele vai, então, ao cemitério que havia ali atrás daquela igreja que seu pai havia fundado e começa a pregar. E pessoas ali vão se encontrar com Jesus e há um avivamento que nós conhecemos naquela região da Escócia, Inglaterra. John Knox, fundador da igreja presbiteriana no mundo, ele vai plantar a igreja presbiteriana na Escócia em tempos de adversidade, em tempos que eles estavam sendo perseguidos e morte. Martin Lutero, ele faz a reforma em tempos em que ele é perseguido também e tem que ser protegido para não morrer. Tempos antes da reforma, você tem a peste negra que dizimou metade, 50% da Europa. Lutero dizia que nós devíamos nos cuidar, que aqueles que pudessem fugir, se precaver, deveriam fazer, mas o próprio Lutero, como servo de Deus, não deixou de fazer o que foi necessário em meio da peste negra, servindo a Deus, cuidando daqueles que precisavam, proclamando as verdades do Evangelho. Você vai encontrar igrejas que são perseguidas em países comunistas, em que vivem com perigos de morte, de ser executados. Isso não impede que as pessoas continuem a proclamar. Em alguns países, as pessoas não têm como ter uma Bíblia, então elas trocam pedaços da Bíblia, pequenos papelotes de mensagens da Bíblia, para que o Evangelho possa crescer. E aqui eu disse para vocês que eu queria trazer exemplos históricos, mas não foi possível cunhar melhor esses exemplos, trazer esses exemplos para que a gente possa pensar na igreja. Mas há muitos exemplos ao longo da história. Nós vemos aqui 4 exemplos: José, nós vimos aqui o povo que está, Judá, que está na Babilônia, nós vimos aqui a igreja que se formou em Antioquia no meio da perseguição, Paulo da cadeia escrevendo cartas, exemplos como John Knox, fundador da igreja presbiteriana, John Wesley, fundador do movimento metodista, igrejas que são perseguidas, que estão se adaptando às suas crises, aos seus problemas, que estão pregando o evangelho em meio às crises. O que eu quero dizer para você? Nós estamos vivendo tempos de crise, sim, irmãos. Estamos vivendo. Pandemia é sério, os resultados são sérios, nós podemos sim perder pessoas que amamos, nós podemos até se contaminar, nós podemos sim morrer, se isso for a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não pode ser irresponsável de não se cuidar, de não tomar as precauções que têm que ser tomadas. A gente tem que respeitar aqueles que pensam diferente da gente também nesse momento. É um tempo de adaptações, sim, mas nós não podemos deixar de ser aquilo que Deus quer que a gente seja como cristãos. Há uma missão a fazer, há um evangelho a ser pregado, há frutos a serem colhidos, né? Nós estamos hoje na nossa igreja aqui em Cruzeiro, que é uma igreja com capacidade para 100 pessoas, nós se restringimos para 40 pessoas, que é o que nós podemos aqui hoje, e nós estamos tendo média, desde que nós abrimos a igreja em setembro, de 30 pessoas na nossa igreja, sendo 1/3 delas crianças, né? Então você tem em média de 20 adultos e 10 crianças participando culto após culto. Chegamos a alguns cultos a ter 36 pessoas na somatória aí, né? Mas como pastor, o meu maior desejo é que nós tivéssemos pessoas, 60, 70 pessoas vindo ao culto, mas que a gente não puder ter um culto com 70 pessoas, que a gente pudesse ter 2 cultos. Para mim não tem problema pregar 2 vezes, tocar 2 vezes, fazer 2 liturgias, para 35 pessoas no primeiro culto e 35 pessoas no outro. Se tiver um terceiro culto, mais 35 pessoas. Não teria problema fazer 3, 4 cultos no domingo se fosse para atender em tempos de pandemia. O que eu quero mostrar com isso é o seguinte: independente da crise, nós devemos nos adaptar. Nós devemos pensar, eu tenho que tomar meus cuidados, eu tenho que realmente ter preocupação com o Covid, porque é algo sério,
e eu, como cristão, tenho responsabilidade para com a vida minha e a vida do outro? Sim. Então, de que forma eu posso ser o que Deus quer que seja em tempos de Covid? A grande máxima dessa reflexão dessa manhã é o seguinte: como nós vamos nos readaptar às novas demandas e às crises que nós estamos vivendo para não deixar de ser aquilo que nós devemos ser como cristãos, missionários, proclamadores do reino de Deus. Essa é a grande chave que eu queria trazer para vocês aqui hoje, nesta manhã. A minha conversa com vocês aqui hoje é sobre isso. Como nós devemos ser cristãos em tempos de pandemia, como a gente deve se adaptar. Amados, nós não podemos nos escorar na desculpa de que nós estamos em tempo de pandemia e deixar de pregar o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado, tem que ser vivido, mesmo quando as crises chegam. Grande desafio que fica para você aqui hoje, que está participando desse estudo, é pensar como eu posso hoje me readaptar à crise e ser efetivo, ser aquele cristão que dá frutos e frutos que permaneçam. Como a gente pode fazer isso, amados? O meu desejo como pastor é fazer 3, 4 cultos, para 30 pessoas em cada culto. Se eu tiver 3 cultos com 30 pessoas, eu tenho 90 pessoas ouvindo o Evangelho. Entendeu? Não tem problema. Eu vou chegar no final do domingo cansado, exausto, mas alegre por saber que as crises não deixaram de fazer a gente fazer o que tem que ser feito. Ok? A Aline colocou aqui uma mensagem. Excelente reflexão. E que possamos sair da zona de conforto e refletir se de fato estamos cumprindo com aquilo que fomos chamados e vocacionados. Amém. O que você achou? Você que participou com a gente aqui hoje, eu queria que tivesse muitas pessoas ouvindo. Infelizmente, nós tínhamos um número pequeno, mas se você está aqui ouvindo é porque Deus quis que você ouvisse isso e você é uma chave fundamental para que haja mudanças significativas em tempos de pandemia. Amados irmãos, nós temos muito a avançar e eu conto com todos vocês no processo no avanço do reino de Deus para o nosso dia a dia. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou estar orando, encerrando essa escola dominical. Coloca nos comentários o que você achou, mas principalmente reflita profundamente no que você ouviu. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos. Eu vou estar aqui agora tentando rapidamente transformar isso daqui num vídeo para o YouTube. A qualidade não vai muito boa, mas a gente vai poder compartilhar também com os nossos irmãos esse estudo aqui nesta manhã. Ok? Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa honrar a sua vida profundamente, tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus irmãos, mas acima de tudo, pensa como que você pode ser efetivo para o reino de Deus, tá bom? Vamos estar orando neste momento. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos por esta manhã de domingo, por essa reflexão sobre uma fé resiliente, que nós podemos realmente ter essa fé resiliente, Pai, que se adapta às novas realidades e que não deixe de ser aquilo que o Senhor nos convida a ser. Que a gente possa pregar o Teu Evangelho, aonde quer que estejamos, de que forma o Senhor deseja. Que em nome de Jesus sejamos Teus filhos e servos que proclamam o Teu reino. Abençoe Teu povo que participou, abençoe os irmãos que estarão conosco à noite no culto, que a Tua palavra, a Tua mensagem adentre os nossos corações e que sejamos fiéis a Ti em tudo. Sê conosco e nos abençoe. É que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Um excelente almoço em família. Não esquece, mais à noite, nosso culto de celebração, nosso culto de reflexão bíblica, onde você é convidado a participar com a gente. Se você vai estar aqui presencialmente com a Capitão Otávio Ramos, 281, e que nós possamos estar ali crescendo e amadurecendo mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida. Um excelente domingo. Quero colocar aqui, o Léo deixa uma mensagem para todos nós aqui. Tenhamos um ótimo domingo. Dona Nair pôs um amém. A Joelma também pôs um amém. Que Deus abençoe nossas vidas, que nós possamos, de fato, professar essa fé real, essa fé verdadeira que Deus tem colocado nas nossas vidas. Se você gostou, compartilha. Se você gostou, curte esse vídeo nessa manhã. Traz a mensagem leal para outras pessoas também. É importante que a gente possa estar cada dia mais crescendo no poder de Deus, na vontade de Deus para as nossas vidas, ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus aí. E eu quero colocar também essa mensagem da Joelma, um lindo e abençoado domingo a todos. Que Deus abençoe. Nós nos vemos então agora aí
à noite no culto, e você que vai estar online, vai estar participando do nosso culto também de celebração. Que Deus abençoe, um ótimo domingo a todos.